Iniciando nossa primeira aula aqui do nosso curso de lançamento, tá? E nessa aula eu separei, na verdade nessa primeira e segunda aula, eu separei alguns pontos importantes para a gente bater, mas mais voltados para a questão teórica, tá? Para a questão ali de mindset, de mentalidade. Por quê? Porque devido à nossa experiência e devido ao feedback geral de todas as pessoas que nós já podemos contribuir ali com ensinamentos, com mentorias, direcionamentos, mindset é o que mais atrapalha as pessoas de terem, de fato, os resultados que elas buscam. E tem alguns pontos que são importantes, eu particularmente gosto de bater sempre, porque são os pontos que deram certo para mim e seria hipocrisia da minha parte não compartilhar isso com vocês antes da gente partir para a questão prática e de execução, beleza? Então, nesta primeira aula, a primeira coisa que eu quero bater com vocês é o ponto de pensamentos intencionais no processo. O que seria questão de pensamento intencional no processo? Pode parecer bobeira, algumas pessoas podem não chegar a entender inicialmente, mas tem um ponto muito importante quando a gente pensa de forma intencional nas coisas com que a gente vem a fazer. Quando eu digo pensar de forma intencional, é você saber o porquê você está fazendo aquilo, por que você deseja fazer aquilo, se de fato você se você quer fazer aquilo ou a causa. Vamos dar um exemplo aqui dentro do próprio lançamento. Você quer ser um lançador, você quer trabalhar como lançador ou você quer lançar o seu próprio negócio, o seu próprio serviço. Por quê? Você busca sucesso, você busca dinheiro, você busca crescimento profissional, tem vários pontos que a gente pode parar para pensar, para refletir sobre isso. E quando você tem de cara clareza sobre o pensamento intencional do processo, sobre o porquê você está buscando se desenvolver naquilo, isso facilita até mesmo o seu aprendizado, a forma com que você vai absorver qualquer tipo de informação nova que vier a chegar ou vierem a direcionar para você. E aí, isso já liga muito com o nosso segundo ponto, que é um ponto que eu sempre bato e sempre vou bater com todas as pessoas que eu passo qualquer tipo de conteúdo, que é os tipos diferentes de mentes. Provavelmente, se você nunca ouviu falar, eu vou te apresentar esses tipos diferentes de mente e você necessita saber qual desses 3 tipos de mente que existem é a sua, qual é a sua predominante. Sendo eles o seguinte: mente auditivas, mentes visuais e mentes sinestésicas. O que seria mente auditiva, mente visual e mente sinestésica? Isso está relacionado diretamente com a forma com que a nossa mente absorve qualquer tipo de conteúdo novo, como que a gente aprende qualquer tipo de informação, como que a gente armazena qualquer tipo de informação. E nós, seres humanos, seria muito complexo a gente dizer, como somos cada um de uma forma diferente, seria muito complexo a gente desenvolver uma forma individual de aprendizado e acaba sendo dividido em 3 partes exatamente para a gente entender quais são esses conjuntos de pessoas. Tem pessoas que elas aprendem de forma auditiva, tem pessoas que elas aprendem de formas visuais, tem pessoas que elas aprendem de formas sinestésicas. E aí é que entra o ponto. Você precisa entender se você é uma pessoa que aprende melhor escutando, que no caso seria, tem pessoas que elas fazem resumo dos tipos de conteúdo que elas acabam gostando ou acabam consumindo, e esses resumos elas gravam áudios e ouvem depois. Isso facilita muito mais o próprio aprendizado, a forma de absorver aquele tipo de informação. Tem pessoas que elas já não ligam muito
para a questão auditiva, elas estão mais voltadas para a questão visual, como no caso sou eu. Então, essas pessoas, elas naturalmente elas aprendem mais quando elas visualizam processos gráficos, figuras, desenhos, e isso consequentemente facilita muito a forma com que ela vem a aprender, vem a minimizar ali o tempo dela errar, no caso. Tem pessoas que já são sinestésicas, que possuem mentes sinestésicas. A mente dessas pessoas, elas não estão preocupadas muito nem com questões auditivas e visuais, mas sim em executar, em fazer, em vivenciar a situação. Então essas pessoas, elas muitas das vezes, elas não têm muito medo de errar, elas vão lá, são aquelas pessoas, entre aspas, teimosas, que tentam fazer, elas querem estar em movimento, vivenciar o que estiver acontecendo. Um exemplo, as pessoas que assistem a aula e elas não esperam terminar o módulo ou terminar, sei lá, aprender todo o processo. Elas já mais ou menos formam na mente delas o que possivelmente pode ser, quais são os processos, e ela mesmo tenta, ela não tem medo de errar, no caso. Por que você precisa entender qual dessas três mentes é a sua? Porque entendendo qual tipo de mente você... Todos nós temos os três, mas sempre um é predominante, lembra disso? Quando nós entendemos, a gente aprende mais rápido. A gente entra o que nós falamos, do pensamento intencional do processo, só que quando você já tem muito claro sobre que tipo de mente, sobre como você absorve melhor a informação, o fato de tentarmos, ele é diferente, a gente já tenta de forma intencional, a gente já busca de forma intencional e a gente já aprende de forma intencional. Quando a gente aprende de forma intencional, a gente tem resultados intencionais. Como no nosso caso é ter resultados positivos, naturalmente a gente minimiza esse processo, beleza? Aí entra outro ponto também, já vou linkar com outro ponto, onde eu vou passar para vocês algo pessoal meu, que eu sou a prova viva de que funciona e que eu gostaria que vocês também tivessem clareza sobre isso, que é a dificuldade de aprendizado. O que seria essa dificuldade de aprendizado? Vou colocar aqui, ó, mais resultado positivo. Aí. Só para não ficar em branco. Dificuldade de aprendizado. O que seria essa dificuldade de aprendizado? Eu, particularmente, não me considero uma pessoa que aprende fácil, que aprende rápido. Eu tenho uma certa dificuldade, um certo delay ali para conseguir assimilar e entender quando me ensinam algo novo, mas tem 3 pontos que eu gostaria de passar para você, que a partir do momento que eu fiquei consciente desses 3 pontos, eu acelerei esse processo de aprendizado. Que o primeiro ponto é deixar que me ensinem. Já vou colocar tudo que a gente vai falar um pouco sobre isso. O outro ponto é fazer bem. E o outro ponto é criar minha própria forma de fazer. Vamos lá. Eu não me considero uma pessoa que aprende fácil, mas eu aprendi que quando eu deixo que me ensinem, eu tiro todos os meus preconceitos, os meus pontos onde eu possivelmente poderia ter criado ali uma possível objeção ao deixar orgulho, ego, qualquer coisa que me atrapalhe a deixar que me ensinem, eu aprendo da forma como foi passada. Então, muitas das vezes a gente não aprende por preconceito, por paradigmas, por pontos que às vezes você acredita ou imagina que deveria ser dessa forma, mas a pessoa que já faz, que executa, que ela faça do jeito dela, mas já funciona. Então, quando você quebra essa barreira e deixa com que te ensinem, da forma com que a pessoa, você acelera o processo para depois fazer bem. E aí é que entra o segundo ponto.
você deixa que eu te ensine, então você vai deixar que eu te ensino todo o meu modelo de lançamento, depois você vai fazer bem. O que seria fazer bem? É fazer da forma que eu te ensinei, ou que a pessoa te ensinou, ou com o que te ensinaram. Quando você começa a fazer bem e tem confiança de que o que você está fazendo é replicável, você ganha confiança e performance para o terceiro ponto, que é você cria a sua própria forma de fazer. Você tem confiança para criar sua própria forma de fazer. E que muitas vezes é isso que vai te fazer ter resultados diferentes. Você pode sim ter resultados, mas resultados fora da curva, eles estão relacionados diretamente com a sua parte criativa, com sua habilidade, o fato de você desenvolver habilidades de ser criativo com aquilo que te ensinaram, de criar novas estratégias, novas formas. Aí entra no ponto. Saiba sempre das possibilidades. Não se apegue em arroz com feijão. Busque desenvolver sempre a habilidade de criar, de inovar. Mas somente depois de já estar fazendo bem, beleza? É que entra o ponto. O pessoal fala muito, não precisamos reinventar a roda. Jamais. Você não precisa reinventar a roda. Você primeiro vai deixar que te ensinem, depois você faz bem. Quando você estiver fazendo bem e estiver tendo resultado, aí sim você tem margem para você reinventar a sua roda. Mas aí no caso, já com os resultados que você tem, já com os dados que você tem e com confiança, principalmente confiança, beleza? Então, feito isso, muita gente com dificuldade de aprendizado, a gente parte para o último ponto que eu também acho muito importante a gente pautar aqui, que é GPS dos objetivos. O que seria o GPS dos objetivos? Ele está diretamente atrelado ao pensamento intencional e com você já está executando, tá? Você tomar a decisão de executar. Quando a gente fala de GPS, eu vou simular aqui a analogia do Uber. Você decidiu ir para algum lugar e pegou seu telefone e vai chamar um Uber, certo? Quando você pega seu telefone, você está no ponto A. Você está no ponto A e você decide ir para o ponto B, certo? Para que você saia do ponto A e chegue no ponto B, existe um processo, um caminho a ser seguido. E que, quando você solicita o Uber, ele te dá um tempo, uma média de tempo que você vai demorar para estar chegando ali no seu objetivo final. Só que você não tem, isso é uma previsão, só que você não tem como ele te dar certeza de que você vai chegar nesse tempo. No meio do caminho, pode ter acontecido um acidente, o pneu do carro pode ter furado, qualquer tipo de problema pode acontecer nesse meio do caminho e não importa o que aconteça, você vai percorrer o caminho e vai chegar lá, mesmo que seja atrasado ou mesmo que qualquer outro tipo de problema aconteça. Você sabe que são adversidades, são problemas, são pontos no meio do caminho que aconteceram sem que você estivesse esperando, mas você vai chegar ao fim do objetivo. Quando a gente fala de GPS dos objetivos, é você ter ciência e clareza disso. De tudo que vai ser passado para você, você já vai pensar de forma intencional sobre o que você quer fazer, como você vai utilizar as habilidades que você tem, que você vai aprender aqui dentro do nosso curso, que tipo de mente é a sua, como você aprende, como você vai antecipar ali o seu aprendizado, a absorção das informações que vão ser passadas para você. Quando você vai ter humildade em deixar que te ensine, vai começar a fazer bem e depois você vai criar a sua própria forma de fazer e você vai ter o seu objetivo traçado, o que você quer fazer com tudo isso que você vai aprender, em que ponto você está, em que ponto você decidiu chegar e não importa o que aconteça no meio do caminho, você se predispõe, tem a autorresponsabilidade de assumir quaisquer que sejam os riscos para superar essas adversidades. Tendo clareza de todo esse processo, eu vou te convidar agora para a nossa segunda aula, onde a gente vai bater o nosso último ponto teórico, para a gente trabalhar um pouco sobre a mentalidade também relacionado ao nosso processo, para que a gente possa estar entrando literalmente na parte prática e de execução, beleza? Então, bora lá que está só começando.